Oi, gente. Bom dia. Está começando mais um programa Americano no Deserto. Eu sou Roberto Cláudio. Deixa eu me ajeitar aqui. E vamos fazer, né, nosso hábito, da nossa disciplina diária, né, uma mentalização, uma meditação, pedindo aí paz, amor, harmonia, um dia perfeito para todos. E compartilhar. É o que a gente tem que fazer de melhor, é oferecer o que está acontecendo de bom para a gente, seja compartilhado, que é dando que se recebe. Então vamos lá. Vamos começar a nossa técnica de hoje. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz. Não sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que aguardam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Este aqui é o Salmo 30, né? Gosto muito dos Salmos de Davi, o rei poeta. E depois eu vou fazer um trabalho nesses Salmos de Davi, que tem um salmo que não sei se todos têm esse hábito, é o Salmo 119, que tem as bem-aventurados. Eles têm, né, no Salmo 119, todas as letras hebraicas. Cada textozinho desse aqui, do Salmo 119, é referente a uma letra hebraica. Aleph, Bet, as três letras mães, né? Enfim, aí a gente depois faz um trabalho sobre essas letras, que é muito importante a gente conhecer sobre as letras hebraicas. O Talmud, né? O Talmud, que é, né, a junção, né, da Mishnah e da Gemara. A Mishnah era um discurso entre os judeus mais eruditos, melhorando, né, a vida dos judeus. E aí eles se juntam, né, a Mishnah e a Gemara, aí nasce o Talmud, que a gente encontra, né, na Bíblia, que é o Pentateuco, né, é a Torá, para a gente poder fazer a nossa menção, né, e ali eles não podem modificar, né, no caso o Pentateuco, porque culturalmente agora é um documento reconhecido, então ele não pode ser mais modificado. Já a Mishnah e a Gemara, como são documentos de discurso entre os judeus, erudito, e melhoria na aptidão deles, né, do bem viver, do hábito deles, há muito tempo que eles não fazem essas atualizações, né? De repente aí está aí uma oportunidade, é uma nova era. Então vamos lá, eu vou hoje tratar da fórmula, da fórmula. Existem várias fórmulas, né, para a gente poder trabalhar e
aperfeiçoar a nossa personalidade, nossa persona, melhorar nosso caráter, né, através do autoconhecimento, da autodisciplina. E hoje eu vou como é que se diz? Expor, né, falar um pouco sobre uma fórmula muito conhecida, que é a fórmula conhece-te a ti mesmo, né? Então, vamos lá, vamos começar, porque eu hoje eu tenho umas tarefas que são importantes. Eu vou até fazer um comercial aqui. Eu tenho um programa chamado Geração Distribuída, que eu trago ele há muito tempo, mais em podcast, né, no podcast no YouTube, né? Enfim, esse programa da Geração Distribuída é um trabalhozinho que eu faço há bastante tempo, desde o advento da 482, que é uma resolução normativa que veio propor, né, o uso das energias renováveis. Eu antes, bem antes, eu já discutia sobre essas questões, né, com relação a nós usarmos, né, uma fonte de energia competitiva. Na época eu falava muito em competição com relação às concessionárias, né? A gente, pô, a gente teria que ter um lugar para a gente comprar energia mais barata, que a energia que na época era Light, né? Light não, Serge. Light é no Rio de Janeiro. A Serge, então a gente tinha lá Eu sempre fui questionador mesmo, então, pô, por que não tem uma empresa para fornecer energia mais barata do que essa ladrona da Serge? E a Serge era uma estatal. Não vou entrar nesse mérito agora, porque a gente aqui está num momento de meditação e contemplação. Então, eu só estou fazendo um convite, depois quem queira, né, assistir, que é muito importante, tá? A gente tem que estar participando desse grande advento das energias renováveis. Não se tratando mais naquele modelo de competição que é uma herança de 300 anos atrás com relação a revoluções industriais, e sim uma revolução consciente de que o planeta precisa de socorro. Então vamos lá. Conhece-te a ti mesmo. Eu vou desligar aqui minha música, depois eu volto com ela, para a gente poder ouvir. Muitas outras formas, né, já são ditas que existem, né? Muitos filósofos criaram fórmulas e estão aí. Platão tem muita referência, Pitágoras, todos eles criaram fórmulas no passado e são os nossos mestres e a gente pode, né, utilizar conforme nossos estudos, nossos aperfeiçoamentos. E somam-se a todas, né? Nós frequentadores, né, da literatura mística, né, da literatura filosófica, a gente usa muito isso. Umas mais que as outras, ilumina, né, o seu significado e reflete sobre a fórmula as questões do cotidiano, que possuem um significado profundo dentro de nós e no contexto filosófico. Conhece a si mesmo do ponto de vista oculto é um assunto global que dá uma ocupação, né, para todos nós, pelo menos em toda a nossa vida, em toda a nossa jornada existencial, tanto nesta vida, como na passada e como na futura. Para quem trabalha sobre reencarnação, sabe que a nossa, a nossa encarnação estamos trazendo grande conteúdo da encarnação passada e precisamos lapidar o que era negativo, do karma negativo, para poder continuar, né, a evolução do ser humano até uma perfeição ao qual Cristo, Buda, Maomé, Akhenaton, todos eles alcançaram. Então, essa é a jornada. Para quem estuda e entende, eu citei pouco, mas existem vários já iluminados. Só que é assim, o aperfeiçoamento, né, da evolução, tá todos eles aguardando, a gente tem essa noção, para poder retornar ao Uno num local. Esse local
Então, diz que poucos chegaram até o trono, né? Pouquíssimos, o trono do grande Criador. E os iluminados estão aguardando os outros virem, chegando, que são, né, a evolução de todas as espécies. Aí tem lá a história lá que Saturno, né, o anel de Saturno está lá, todos eles já lá mandando energias positivas para a gente. Enfim, são muitas literaturas místicas que são muito boas de se ler, de se interpretar e fazer bom uso. Devemos compreender que o verdadeiro autoconhecimento não pode começar antes de algum grau de resposta de parte do ego, seja atingido até esse ponto da evolução do nosso conhecimento teórico e especulativo. Então, nota que a gente tem, né, uns graus que para poder alcançar, para a gente, né, sobrepujar aquela parte. É como se você tivesse que fazer uma analogia aqui muito simples. Para poder você transformar o chumbo em ouro, existe vários momentos de fazer com que aquele outro metal seja depurado. Então, é mais ou menos isso. A obtenção de autoconhecimento é uma demonstração de uma ampliação da personalidade, na utilização de uma técnica ou uma fórmula própria, seja qual for o apelo da sua beleza e da sua atração para o intelecto. Permanecemos na teoria, até que a sua fórmula, ou a minha, ou a de um mestre passado, né, se evidencie na vida prática. Então, existem as fórmulas, estão aí, mas são precisas ser estudadas, elas têm que estar no nosso interior, formulada também, para que a gente ponha em prática e aí sim teremos o resultado. Então, existem os graus para serem alcançados, só que não basta teoria, tem que estar em prática. Então, a gente somos práticos, então tem que ter a prática sobre essas questões. É preciso paciência e um grande ciclo de desenvolvimento, um grande ciclo. Então, a gente não está falando aqui de caminhos curtos, estamos falando de um desenvolvimento prolongado. É como a gente vê aí na literatura, tem um filme muito, muito, muito bom que com Brad Pitt, 7 anos no Tibete, se eu não me engano o nome. Ele, um alpinista, um ego exacerbado enorme, e é um herói, né, da cidade dele, do país dele, mas está instalado a guerra, né? Então aqueles patrocínios para ele fazer as escaladas e aparecer acabam, e ele tenta fazer, junto com um outro alpinista, uma escalada, e aí acontece lá de eles serem abordados pelas forças invasoras, né, daquela região. Então, aí ele é um ser totalmente voltado para uma busca e uma, uma forma de compor o pensamento dele individual, né, e egoísta, de uma forma que ele tem que alcançar a meta de qualquer jeito, e quando ele vai tendo, né, no país que eles estão, né, fazendo essa nova escalada, e que são presos, né, como prisioneiros de guerra,
Ali ele começa a ter esses choques mentais com relação ao comportamento equilibrado e o ímpeto dele da meta de alcançar e não querer aceitar determinadas coisas. Então, ali ele mostra bastante coisa. É um filmaço, tem aí uma conotação depois, uma transmutação nele que é muito, muito boa para poder pegar como referência. Muitos graus são necessários para atingir um autoconhecimento e posto em prática, desde as pequenas libertações até aquela extrema indiferença espiritual. É tão distinta no aluno. Qualquer que seja o grau em que se manifeste, há no seu exercício algo que atrai imensamente e influencia aqueles que as testemunham. É mais ou menos o que eu falei agora sobre esse filme. Aqueles que estão assistindo, ele acaba influenciando a você ter uma jornada onde você vai, né, ultrapassar aquelas limitações. E as pequenas libertações, né, na sequência da sua evolução, você se libertando daquelas situações negativas, isso devido às suas práticas e os seus aprimoramentos. A natureza, né, do autoconhecimento é tão singular, tão contrária às conhecidas leis da expressão pessoal, que o, o aluno que cultua, né, passa, longo, passa logo a distinguir-se, né, perante as outras pessoas. Sem querer, ele vai passar uma impressão diferente. Sem ele querer, ele começa a mostrar-se diferente para os outros. É um abandono da vida normal. Vai do plano exterior ao do pensamento e a da observação diária. Ela nos torna perceptivos da divindade que permeia a consciência humana e convida o coração a render-se aos seus comandos benéficos. Então, essa modificação, né, através do autoconhecimento, da autodisciplina e uma fórmula, né, que você utilize de um mestre, de um filósofo, ou cria a sua própria e aperfeiçoe ela ao longo tempo, né? Não uma coisa muito, vamos dizer assim, espontânea, muito rápida, mas que ela tenha, sim, no estudo que eu li, dentro das escolas pitagóricas, principalmente lá em Crotona, para poder você ser admitido, você teria que fazer alguns testes. E depois que você era admitido, você teria mais um teste, que era 5 anos em silêncio, até você ter o contato com Pitágoras. Então, notem que existe realmente um tempo prolongado na alquimia tem a putrefação, destilação, deve ser mais ou menos essa, no caso. Então, o conhecimento, o autoconhecimento, ele demanda de tempo mesmo, e dedicação e disciplina, e autodisciplina. E você tem que, né, fazer isso com vontade, com querer mesmo de abandonar o atual. É, eu daqui a pouco vou mostrar essa questão com relação à prática e o hábito no autodomínio, né? Sobre as questões da tabela, né, e dos horários, né, fundamentais que a gente tem que utilizar para sair desse sistema programado de 300 ou 400 anos atrás, que já está, porque ontem eu falei sobre as questões do sofrimento, né? E o sofrimento, quando ele fica, ele existe, o sofrimento existe, é uma entidade, está próxima, e ela precisa se alimentar de sofrimento. Então, todas as nossas questões diárias e mundanas, elas são
99% em contato e resultados, né, negativos e positivos. E a maioria deles pode ser transformada em sofrimento, a maioria. Então, é um observar, você tem que observar, opa, peraí, eu já não faço mais parte desse sistema, porque eu não posso carregar 100%, sobrecarregar o meu ser com os 100% de sofrimento que existe. A gente tem que manter o equilíbrio. A gente é positivo e negativo? É. A gente tem, a gente é profano, a gente está no mundo, a gente é pecador, ninguém aqui é santo. Então a gente tem que equilibrar. E o mundo, o sistema, esses 300, 400 anos que a gente já está olhando aí, né, as repetições, né? Eu, é um grande palco, um grande cenário, os mesmos atores e as mesmas repetições. E você é o espectador. Só que o espectador, ele acaba sendo envolvido na grande cena e fica ali preso. Então, ser um espectador ou ser o ator, independente dentro desse sistema, já estamos todos no limite, né? Vamos dizer assim. Então, devemos começar a desenhar o nosso ser mesmo, né? Um outro modo de ver e de viver. Não sobreviver. Sobreviver, não. Mas sim viver. Ela transforma o que há de preconcebido em nosso pensamento, em ação, rejeita as limitações e o orgulho do ser intelectual e torna falsas as regras estabelecidas pela educação liberal, que é o sistema antigo, já obsoleto, né? Ou vamos dizer assim, na Grécia antiga, né? Ou na Roma antiga, os costumes daquele período lá passado, que era o sistema que eles utilizavam, aquele filme Gladiador, né? Você tem muito bem a noção ali de uma regra, né, estabelecida. O César está lá na guerra, combatendo os inimigos. O filho, né, a filha está lá na cidade e ele vê no general, né, representado lá por Russell Crowe, o ser que vai libertar Roma da situação. E, como herança, seria o filho, né? Só que ele quer passar isso. E aí você tem a noção toda do filho, né? Matando o pai e tal, e chegar lá, ele, como ele não conhece nada, ele estipula 1000 dias de jogos para poder, né? A população ficar bem limitada e aí bem controlada. Então, notem, aquele modelo perpetua, claro que a gente perpetua algumas coisas similares, mas lá naquela região não mais, né? Que foi a evolução, né? Modificando da onde era, vamos dizer assim, a origem, sendo modificado. Então, quando você tem uma modificação no comportamento, né? Automaticamente o sistema ele vai perdendo a força. Ele vai perdendo a força sobre a sua autodisciplina, o seu autoconhecimento, porque aqueles que não estão, né, continuam presos ao sistema e têm que fazer as repetições. Esta é a razão que tão poucos se dispõem a interessar-se por cultura. Estou considerando uma condição, uma força que é de supremo valor na evolução da consciência e é imperativamente exigida uma técnica. Nada coordena tanto as faculdades e tanto sobreleva o verdadeiro prestígio do homem como este senso de crescente percepção dos valores mais significativos.
um mundo de ansiedades e perturbações que exerciam até então tirânico domínio sobre sua alma se dissolvem e se desfazem. Então, esse domínio, né, sobre tua alma, sobre o teu ser, sobre o seu comportamento e as perturbações criadas e gerando sofrimento, quando você aplica uma autodisciplina, uma técnica sua ou de um mestre que você estude ele e se aprofunde no conhecimento dele, você automaticamente vai se libertar. Mas exige um longo período, né, de aperfeiçoamento, de treinamento e de autoconhecimento sobre a técnica. Então, não é uma fórmula simples. Ah, conhece a ti mesmo. Ah, tá. Não, não é. Pode se levar aí a vida inteira para poder você ter uma técnica aprimorada com relação aos mestres do passado, você pôr em prática e ser observado pelos demais como uma referência de um conhecimento diferenciado e aprimorado. E não é simplesmente conhecimento do passado, que estão aí para serem estudados e serem aplicados. Mas, devido a interesses do sistema, regrar e controlar o ser humano, né? Porque o sistema ele quer sobreviver, ele criou forma, ele quer sobreviver e ele se mantém dessa forma. Entendi. Não que esqueçamos o campo da luta, da personalidade e neguemos a constante interação de forças existentes na mesma, mas agora nos tornamos observador. No livro O Poder do Agora, é meu livro de cabeceira, eu gosto muito porque ele tem essa noção muito de autodisciplina e de autoconhecimento. E lá ele cita o seguinte: quando você passar a observar a sua mente, ó, observar a sua mente, não deixar a sua mente te controlar. Quando você passar a observar a sua mente como, aí ele cita um exemplo muito simples. Pare um instante e tente imaginar o próximo pensamento que está vindo à sua mente. Você consegue? Aí você tem que parar por alguns, né, instantes, alguns minutos, tentar adivinhar o próximo pensamento. Olha só que isso é observar a mente. Uma técnica. E aí você aplica. E aí você, a todo instante, você. Espera aí, qual o próximo? Para quê? Porque é assim, acontece muito, e se você for um observador, você vai perceber. Quando você acorda, qual a sua primeira ação? Todo mundo agora é pegar o celular. Antes era ir ao banheiro, né? Inverter a, a água. Uma importante conotação aqui para você aprender a controlar mais a sua mente e dar valor mais ao seu sistema interno. Durante o sono, você está dormindo em repouso e seus órgãos não estão dormindo, estão trabalhando. E se você, antes de dormir, tome um copo d'água para poder ajudar a funcionar os seus órgãos internos, e quando acordar, em vez de inverter a primeira água, você colocar um outro copo de água para dentro para que ele lave e saia nessa inversão de água, você está ajudando o seu sistema interno e não aceitando a sua mente te controlar. Percebeu a diferença? E outra, quando você pega no celular, você não entende, você está recebendo uma conexão involuntária. Ele passa uma corrente elétrica pequena e vai acionar a sua corrente elétrica pequena que existe do seu cérebro para o seu corpo. É como se você pegasse um controlador de sua mente. Uma outra observação muito simples de fazer é quando você chega no seu espaço, que é a cozinha, onde estão os alimentos, e
começa a sua mente, pega o pão, pega o café, pega a água, pega. Isso tudo é uma programação já, então você não consegue fugir, você já se encaixa ali e começa. Bom, não, passo direto, vou fazer outra coisa, vou molhar as plantas, vou meter a mão na terra, vou olhar os necessitados primeiro, antes de eu me alimentar. Não, antes de eu me alimentar, vamos ver o necessitado. Uma planta pode se molhar sozinha? Não, então vou lá ajudar ela. O cachorro pode ir lá tomar água sozinho? Não, então vou lá dar água ao cachorro. O cachorro pode comer a comida? Não, então você saiu do sistema. Essa é uma técnica simples que eu estou passando com relação ao meu procedimento prolongado que eu fiz nessa modificação própria minha. A minha autodisciplina e o meu autoconhecimento. E algumas informações da literatura mística que são colocadas e são muito importantes. A consciência dessa paz e harmonia. Peraí, tem uma coisa muito importante que é para ser dita aqui, que é isso, ó. Não que esqueçamos o campo da luta da personalidade e neguemos a constante interação de forças existentes na mesma, mas agora nos tornamos observador de um ponto mais elevado com o nosso poder de autodireção e de visão interior e temos a capacidade de harmonizar vibrações conflitantes. Entendeu? É o que eu acabei de dizer. Ontem, eu falando sobre o sofrimento, o meu cachorro, ele adora, ele faz isso direto. Eu só fico, aí eu brinco. Uma outra forma de você sair do sofrimento é você mudar a posição, né? Você sempre ter a, a fórmula secreta para isso é a comédia, a, vamos dizer assim, você ter um. Eu esqueci agora o nome da palavra, mas você ter a comédia como fundo. Para quê? Para que você não transforme aquilo ali em conflito e irritação e sofrimento. Então, bota comida e tal, aí limpa, né, toda a área. Aí ele acaba de comer, acaba tudo, ele vai lá e suja de novo, então suja em outro lugar que não tem nada a ver com o que ele fazia. Então, você gosta mesmo de brincar comigo. Então, são dessas formas, você tem que ter essa comédia de fundo, né? Tem um outro nome, né, que você tenha senso de humor. Você tem que ter um senso de humor capaz de dissolver esse sofrimento. Essa é a técnica primordial, né? Tem um relato muito importante, né, que um, um médico diagnosticou o paciente, né, com um tempo de vida, né, reduzido devido à doença. Eu não gosto de falar sobre doença, mas não vou nem gosto de dar nomes, né? Mas é só assim simbólico. Aí ele falou: então tá bom, então eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou passar na locadora, vou pegar uma quantidade enorme de comédia e vou passar esses dias todos rindo para poder ficar bem alegre, isso, e em paz e alegria. Automaticamente, essa modificação no hábito dele, e ele passou realmente a ficar assistindo os filmes de comédia e rir bastante, rir, aquilo começou a transmutar, né, as partes que estavam sendo agredidas pela doença e, aos poucos, dissolver aquela situação negativa, né, de limitação, né, de que ele não teria mais oportunidades e morreria. Então, ele não morreu, a doença foi-se e ele tornou-se um apaixonado pela comédia e passou a receitar a comédia para a vida das pessoas, mais alegria. Então, é dessa forma você trazer o bom, o senso de humor, trazer a, a alegria, né, para poder eliminar, de repente, um mal-estar, um sentimento negativo. Com efeito,
A consciência dessa paz e harmonia tem um efeito maravilhoso na disposição das faculdades mentais, e o seu impulso crescente permite realizar rápida e concentradamente as tarefas que lhe foram designadas. Com efeito, é nesse ponto do desenvolvimento que verdadeiramente chegamos a compreender a força e a beleza da ação mental. E podemos passar a criar de acordo com a lei do homem espiritual. Até então, estávamos à mercê da mente, ela reinava sobre nós com a autoridade de um tirano, éramos dirigidos para aqui e para ali à vontade dos pensamentos e frequentemente envoltos por eles em incertezas e confusões penosas. Mas, ao alvorecer do sentido do autoconhecimento e a disciplina, promove completa inversão desse estado de coisas. Então, gente, eu queria, né, fazer esse programa Pericano no Deserto com essa mensagem, né, sobre essa fórmula, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. É uma fórmula poderosíssima. Muitos filósofos fizeram uso dela para poder passar os seus conhecimentos. Eu faço uso, né, dessa fórmula, porque realmente é uma modificação, uma transmutação, uma alquimia espiritual e mental. E a grande realização é a gente poder trazer isso como experiência, né? E compartilhar agora através dessas ferramentas. Antes a gente tinha limitações, teríamos que escrever aí livros e mais livros, e hoje a gente pode estar, né, fazendo esse compartilhamento através de vídeos. Enfim, a tecnologia está aí, né? Embora tenha que saber usar, não ser também um uso excessivo de tecnologia, porque todo mundo que estuda a literatura mística sabe que a tecnologia e a sua evolução muito rápida acabou com a Atlântida, né? Tinha uma tecnologia avançadíssima, e a gente sabe que pode ter aí tecnologias avançadíssimas também em grandes partes desse universo maravilhoso. Então é isso, a gente tentar ao máximo ser simples, com autoconhecimento, com autodisciplina, e passar esse modo, um modo simples, não muito velado, né? Porque às vezes velam demais e o conhecimento fica, né, muito. Apesar que a gente sabe que não, o próprio Mestre Jesus não dê as pérolas santas aos porcos, claro, evidente, a gente não pode falar de tudo, mas as coisas mais simples para poder a fazer com que aquele aspirante busque, né, a direção, a gente pode fazer sim. A gente não pode aqui dar todo o conteúdo, claro, evidente, mas a gente pode sim começar a criar aí uma fagulha para aqueles que estão em busca. Eu vou ler aqui uma parte muito interessante sobre essa questão da autodisciplina, que é assim: não serão muitos os momentos de prazer que depararemos no transcurso do prolongado e consciente trabalho de desenvolvimento. Em virtude da luta com as forças secretas que regem nossas vidas, há um ponto durante a evolução em que nos tornamos conscientes da necessidade de um julgamento interior, de compreender os fatores contraditórios da nossa constituição e de nos devotarmos seriamente à autodisciplina. Mesmo esta autocognição preliminar suscita reflexões de caráter não muito feliz. Temos palmilhado o caminho da menor resistência, enfrentando a vida de modo como se nos apresenta, não temos considerado como obrigação o encarar de modo crítico
a rápida corrente de pensamento e emoção, a ação e a reação desses sobre o ser interior, sobre os outros. Mas, com esse despertar, o senso de segurança desaparece. O centro estável de consciência em torno do qual até então nossa vida girava torna-se descentralizado. O estudo e a meditação produziram suas consequências inevitáveis. O ser interior respondeu às aspirações e nos tornou conscientes da sua existência e supremacia. O soar cristalino da primeira nota do ser interior na vida corpórea é de grande importância, tornando-nos conscientes de uma discordância dolorosa entre as duas entidades. A vibração nova e mais forte da causa a uma revolução mental, uma desorganização das faculdades mentais que passam pela primeira vez sob o crivo da observação aguda de um crítico espiritual. E, de conformidade com uma máxima da ciência oculta, de que essa expansão da consciência induzida pelo advento da verdade espiritual produz dor e intranquilidade. Sentimos desenvolver-se em nós a responsabilidade de realizar o trabalho de autoconquista e colocar o poder do ser interior como elemento dominante de nossas vidas no interesse da evolução geral. Não é fácil pôr de lado, em silêncio, os veículos de expressão físico, emocional e mental e permanecer isolado, sem se deixar afastar pelas vibrações, mergulhado na consciência clara e indivisível do ser interior. Entretanto, a dificuldade dessa realização não deixa de ser uma medida sábia. É interessante observar o respeito disso, o método de instrução adotado no Gita Bhagavad. O preparo do discípulo através da tal método não é simples, não é facilmente recebido e compreendido, não confere com rapidez as qualificações necessárias ao reconhecimento. A instrução é multilateral. A cada apresentação, levanta-se um véu, e o sucessivo levantar de véus vai afastando paulatinamente o discípulo dos seus vícios e fraquezas, até a declaração final, no momento da realização. Destruída foi a minha ilusão. Então, noto que é um trabalho árduo, demorado, cauteloso, mas chega-se ao resultado. E esse resultado, à medida que você pratique, você mantenha a autodisciplina, você se afasta de vibrações que automaticamente te fariam um novo aprisionamento a a essas perturbações. É isso. Estou encerrando o programa Pelicano no Deserto, mas antes vou mostrar aqui a tabelinha. Vou mostrar aqui para você a tabelinha e vamos fazer uma meditação. Aqui a gente tem um trabalho em cima do tratado hindu
o Surya Siddhanta é um trabalho, é um trabalho que levou um bocado de tempo a me poder aprimorar, mas é um trabalho sequencial de um trabalho de um mestre, Harvey Spence Lewis, que ele estudou e elaborou esse autodomínio. São ciclos. Eu só estou tratando aqui de um ciclo, que é o número 2, que é o de 365 dias. Existe ciclo da alma, ciclo dos negócios, enfim, são muitos ciclos que ele estudou e colocou à disposição da população. No livro, ele cita que ele não teria tempo para poder explicar, porque ele estava ocupado muito, né? Ele foi um imperator, né, da ordem, e ele teria muito trabalho na ordem, então ele elaborou o livro e deixou à disposição para que o autoconhecimento despertasse nas pessoas que tivessem estudo sobre o livro e aos poucos começassem a pesquisas. Então, ele deixou o legado para poder que desse sequência. E ele trouxe de um outro no passado, né? Que é do Surya Siddhanta, um tratado hindu, né? De astronomia. E na sequência dele tem, né? Um outro que é o Pedro Raul Morales, que também identificou, né, através dos estudos, os biorritmos, que são esses, então já são utilizados em muitos países para evitar acidentes, enfim, várias coisas. O biorritmo físico, emocional e intelectual, foi o que eu acabei de citar agora nessa leitura, com relação a manter esse equilíbrio, para poder você não ser aprisionado nessas vibrações, porque as vibrações elas estão ao nosso redor. Eu estou aqui nesse espaço que é meu sanctório, que é fechado, que estão as minhas quatro paredes, meus lados norte, sul, leste, oeste, e devido ao tempo prolongado que é feito, aqui ele tem uma harmonia. Mas quando eu estou, né, com meu pé lá fora e passei a fazer as atividades mundanas, estou profano, já estou fora do tempo, estou profano e as vibrações estão ao meu redor. Quer ver uma coisa? Muitos dizem assim: ó, cuidado com atravessar a rua, cuidado com o cruzamento, ó, cuidado com as encruzilhadas, não sei o quê. Toda vez que você está no plano harmônico, ali nesse cruzamento, existe um fluxo de energia. E você, com um magnetismo positivo alto, que você saiu de uma meditação, junto de um templo, junto com outros que participam também, automaticamente você está em risco, porque as vibrações negativas estão fora do tempo. Então, é um magnetismo, né, positivo e negativo se atraindo. E aí você tem que estar 100% atento, não tem jeito. Você não pode distrair. Risco de acidente, por exemplo. Ó, aqui, biorritmo físico está negativo, certo? Um e 2 ele é crítico. São momentos críticos que você tem que estar 24 horas atento. Você tem que ver as atividades que você tem que fazer com equilíbrio em cima dos horários que estão aqui. Hoje, quinta-feira. Vamos ver que horas são? Espera aí. Ó, hoje, dia 17/11/2022, agora meio-dia e 20, 12 horas e 20 minutos. 12 horas e 20 minutos numa quinta-feira é 10h48 até 1h42. Está aqui, quinta-feira. Estamos no período A. É um período satisfatório para negócio, para poder você ir à luta, né? Conversar com pessoas importantes, enfim, tem uma N coisas. Mas como está a sua estrutura emocional, físico e intelectual? Aí você olha aqui. Ah, está negativo, está negativo, está negativo.
evitar ao máximo de falar muitas coisas, evitar na rua ficar, né, distraído. Tem um monte de que você está realmente negativo. Você mais chances de erro do que de acerto. Já viu aquela coisa de quando você está na praia e aí você quer entrar no mar, mas as ondas estão altas. Se você não tiver um tempo para que a onda venha, né? Você fure e vá para passar, você vai passar batendo em cima da água e pode tomar um caixote. Se você não pensa desse jeito para entrar no sair do seu templo e à rua, se você não pensar dessa mesma forma, vai tomar caixote. É a mesma coisa. Então, a energia, ela está ao nosso redor o tempo todo. E ela é positiva e negativa. E tem momentos que você está positivo, tem momentos que você está negativo. E se você deixa sua mente livre, né, sem uma proteção, sem um autocontrole, ele vai te jogar para tudo quanto é lugar. Como eu falei aqui da, da, da situação quando você acorda, a primeira coisa que vem à cabeça para você fazer, né? Antes era você ir ao banheiro, agora é você pegar o celular. E quando passa na cozinha, a própria geladeira te diz: me abre e vem aqui para pegar aqui alguma coisa para você comer. E às vezes você não está nem com fome, mas por causa do hábito, você aí pega, faz o café. Substituímos aí uma época, tem a parte do corpo, né? Tentamos substituir por uma atividade física na parte da manhã, mas existe relato que a atividade física demais durante o dia, da parte da manhã, não é 100%. É bom, mas não é aquela coisa 100% do que na parte da tarde. E aí você pega um ser vivo, né, fazendo assim uma analogia, olhando um felino, por exemplo, ou até mesmo o seu cão. Durante o dia, da parte da manhã, ele quer dormir, quer relaxar, quer ficar em repouso. Pô, então a gente está trocando mesmo. Realmente a gente trocou nossas atividades corretas por atividade de um sistema. E aí você fica repetitivo. Então, se você não procurar ser um observador disso e não deixar sua mente o tempo todo, né, te botar naquela direção para fazer aquilo ou aquilo outro, e você não conseguir observar realmente se é aquilo que é para ser feito, dizem que Deus fala, né, no silêncio. Então, sua mente faladeira não é Deus falando, né? Então, a coisa tem que ser uma coisa muito suave, muito quase inaudível para fazer você ir na direção certa. E aqui tem o seguinte: análise. Ó, tem a capa da agenda, aí você clica. Análise. Aí vai lá. Chegou em análise, tem o nomezinho seu, certo? Com a data do seu nascimento e aqui a quantidade de dias vividos. No livro diz que vai chegar, quando chegar 22.560 dias vividos, e começa uma repetição dos dias vividos passados. Falei, rapaz, olha só. Então, se você no passado criou tanto sofrimento, ele nesse período ele começa a ressurgir. Se você fez um trabalho de aperfeiçoamento, melhoria e autodisciplina, quando chegar nesse período, ele vai começar a aparecer novamente, de uma forma agora naturalmente para você, sem você exigir tanto esforço para poder fazer as suas atividades. Então, tem um fundamento, tem a águia chega numa determinada idade,
ela fica com as unhas assim curvadas, né? O bico também, e aí ela não consegue mais fazer a sua alimentação correta e aprisionar sua presa, enfim. Ela se retira, né, para o alto da montanha para poder, né, se autodestruir, que ela arranca o bico, arranca as unhas, arranca todas as penas, é uma autodestruição. E renascer é uma lição, né? Uma lição de vida, uma lição de mostrar como é que se vive depois de um certo período, para poder você continuar vivendo mais um outro período. Então, são lições que o nosso universo natural mostra para a gente poder aplicar no nosso dia a dia e a gente tirar boas lições. Não que a gente vai arrancar o bico, arrancar as unhas, né? Nada disso. Mas que ali tem uma referência com relação a uma modificação que é preciso ser feita no nosso cotidiano, na nossa vida, para que a gente continue vivendo mais um período, mais um tempo. Então é isso. E quando você tem ferramentas, quando você tem um olhar observador da sua mente, quando você tem uma forma como essa, conhece a ti mesmo, você vai trazer para você vibrações mais positivas para que você tenha uma vida saudável e mais tranquila. Aí temos o calendário, tem a fase da lua, temos os períodos, né? Temos as vibrações. Essas vibrações aqui existem mesmo, elas são comprovadas nesse tratado hindu, tá? Aqui a gente tem, ó, os períodos, hoje numa quinta-feira, tá aqui. Ele começa meia-noite, vai de meia-noite até 3 horas e 25 minutos. A sua nota musical correspondente é Mi, o seu planeta correspondente é Saturno, o seu dia de referência no Ocidente, lá o Oriente, aqui o Ocidente, é sábado, o som vocálico é Rá. Rá. E a hora do dia correspondente a este planeta aqui é de 3h25 a 6h51. Então, se você quer receber as energias fundamentais desse planeta, de 3h25 às 6h51. Aí é esse horário que você vai estar ali recebendo as energias. Nota musical Mi. Quando eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer uma, uma ergonita, é o nome, mas uma ergonita maior. A ergonita, ela é malha de alumínio e uma esfera circular de cobre, com um tamanhozinho maior, com um trabalhozinho de resina, você pode fazer assim um modelo piramidal. As energias negativas que circulam todo aquele seu espaço, ela vai ser atraída para aquela ergonita. Aí você tem a nota Sol e o período F. Como, como o período E aqui, mas aqui, nesse horário, é F. Entendeu, mais ou menos? O, o dia, ele tem esses 7 períodos aqui. A quinta-feira começa meia-noite, vai a 3h25, que tem o planeta regente, que é Saturno. Mas o horário que faz para você ter as energias recebidas é 3h25, que tem como nota nesse horário musical Fá. E o horário de período F, está aqui. Então você tem F combinado com E, que um som vocálico Rá com uma nota musical Fá, que você pode usar um som vocálico junto, que seria esse aqui, em Rá, nesse horário aqui, entre
3h25 da manhã até 6h51. Aí, a próxima é uma ergonita, você começa a ter vibrações positivas desse planeta. As suas tarefas que você queira colocar, planejamento, enfim. Mas o fundamental é você participar aqui dia a dia, olhando, né, como você tem que trabalhar. Como estou no período A, eu tenho minhas atividades, como eu já disse, eu tenho que fazer o programa de geração distribuída, que eu tenho que falar sobre uma questão muito importante, que é a questão do mercado livre de energia. Para quem não sabe, eu vou pegar aqui um gancho aqui nesse programa, Pelicano Deserto, para fazer o comercial do meu outro programa, Geração Distribuída, e vou falar aqui um pouco sobre isso, que é muito importante. Você que é consumidor de energia, que tem uma unidade consumidora, certo? Você tem uma unidade consumidora, que é a sua casa. Ela consome energia, certo? Se consome abaixo de 200 kWh mês, então você é um consumidor baixa renda que pode ser enquadrado na tarifa social de energia. E aí eu vou lá, vou ser mais específico. Quando você tem um consumo abaixo de 200 kWh mês e é propenso a ser um consumidor baixa renda e você não possui todos os recursos para poder arcar com, de repente, com esse valor da conta de energia, você se dirige a um, como é que é o nome da instituição? Onde faz o crédito único, cartão único. Enfim, você se dirige lá a essa, leva a sua conta de energia, mostra que você é um consumidor baixa renda, né, 200 kWh mês, e aí, com o mercado livre de energia, vai acontecer o seguinte: as concessionárias, as distribuidoras, né, Enel, Light, elas vão ter que fazer chamadas públicas para poder fazer instalações de sistema solar e fotovoltaico nas edificações públicas, nos prédios públicos. E os excedentes dessa geração que tiver nesse telhado vai ter que ser direcionada para esses consumidores. Uma ótima tarde a vocês. Estou encerrando esse programa Pelicano Deserto. Eu não vou fazer uma poesia hoje, porque... Deixa eu ver se tem uma poesia aqui rápida aqui. Pega a mão. Tem, achei uma aqui. Um grito de socorro. Essa eu fiz em 2013. Se me dei conta do que estava acontecendo quando acordei do sono profundo, aí foi que percebi que pedimos paz, amor, harmonia, mas não agradecemos o que é recomendado. Devemos agradecer tudo o que acontece ao nosso redor e ao nosso lado. Então, gratidão, muita paz, muita harmonia. Obrigado mais uma vez, aqueles que me acompanharam.